Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de Física Aplicada. Eu sou a professora Nelise e hoje nós vamos trabalhar juntos a atividade prática número 7, Associação de Polias. Antes da gente começar a falar da nossa atividade, eu vou apresentar para vocês então todos os materiais, que nós vamos utilizar. Então, primeiro aqui temos esse módulo, Vocês já perceberam que eu tenho aqui, diversas polias, que nós vamos poder brincar, associá-las, Temos aqui um segundo módulo, um módulo já estático, mas com um tipo de polia importante para ser discutido, E temos aqui também várias massinhas, para fazermos aí toda a demonstração necessária. Temos também aqui um vidrinho de álcool gel e daqui a pouco vocês vão ver para que a gente vai utilizá-lo, ok? Então a parte A desse experimento, a primeira parte desse experimento é aqui neste módulo. Então vamos observar, pessoal, que tipo de polia nós temos aqui. Temos uma polia fixa. E para que serve mesmo a polia fixa? Para trazer ergonomia para o utilizador. Ergonomia, pessoal, não é economia, ergonomia. Ergonomia significa, facilidade, conforto para o usuário, tá? Porque o que ela faz? Ela basicamente, então, transfere a carga de um lado para o outro lado, Fazendo, então, que seja mais fácil, para o usuário, ao invés de ter que puxar um objeto do chão, Abaixar e levantar o objeto do chão, puxá-lo através de uma corda, por exemplo, ok? Bom, então observem, em cada lado aqui dessa corda, eu tenho aqui um suporte para massas. E eu vou colocar, então, duas massinhas, de massa similar, de intensidade similar, Então, vou colocar aqui uma de cada lado. E o que vai acontecer aqui, pessoal? Nada. Por que não aconteceu nada? Pois se eu tenho aqui essa massa similar a essa massa, ambas aí sofrendo a ação da gravidade, isso significa que eu tenho uma força para baixo desse lado igualzinha à força para baixo desse lado, ok? Isso me dá uma resultante igual a zero. E uma resultante igual a zero, nós já sabemos que é o equilíbrio. Então, aqui temos uma situação de equilíbrio. E se eu movimentar essa carga, por exemplo, assim, eu mudei a massa aqui do meu sistema? Não. Se eu não mudei a massa do meu sistema, eu continuo, portanto, em equilíbrio. Vejam bem, eu não preciso manter aqui as cordas, com o mesmo tamanho para ter o equilíbrio. O que me manda no equilíbrio, que define o equilíbrio, então, é a massa dos corpos, e não o comprimento dessa corda, ok? Então, vou fazer agora uma outra coisa, Vou colocar aqui agora duas novas massas, também de intensidades similares. E o que vai acontecer, pessoal? Nada. Novamente, nada, pois mesmas massas geram pesos similares, portanto, resultante igual a zero, equilíbrio. E o equilíbrio acontece aqui, aqui, aqui ou aqui, tá? Não importa o comprimento desta corda, ok? Bom, agora eu quero gerar com vocês aqui um desequilíbrio. Então, tô voltando à minha situação inicial, tá? Uma massinha de cada lado, uma massa pequena de cada lado, e agora eu vou usar o meu álcool gel. Então, vou colocar aqui o meu álcool gel em um dos lados, tá? E com isso, a massa desse lado ficou maior que a massa desse lado. Com isso, se eu tenho a massa de um dos lados maior do que o outro, eu tenho um movimento, acabou o equilíbrio. Tenho um movimento. Eu tô segurando aqui, pessoal, só para não ter um grande impacto aqui, tá? Senão despenca tudo, cai no chão igual o patinho. Então, movimento. Se um dos lados tem uma carga maior, movimento. Aqui tá parado porque apoiou no chão, ok? Então,
um dos lados com uma massa maior, vou ter a resultante diferente de zero, portanto desequilíbrio, e a gente cai lá na P1, movimento. Que tipo de movimento, pessoal? Aqui, velocidade zero. Então, quando eu solto, a velocidade aumenta, né? Então, velocidade aumentando, movimento progressivo acelerado, né? E quando o nozinho bate aqui, ou quando o meu pezinho chega no chão, né? A velocidade é reduzida drasticamente nesse, né, intervalinho pequenininho, movimento progressivo, então, retardado, nessa frenagem abrupta, movimento retardado, ok? Para voltar de novo à velocidade zero. Muito bem, então vou pôr aqui de novo, né, movimento, porque eu tenho um dos lados aí com desequilíbrio, né, um dos lados com uma massa maior que outra, aqui do outro lado. Agora o que eu vou fazer? Eu vou gerar o mesmo desequilíbrio, só que a minha massinha aqui, em vez de ser uma massinha pequenininha, vai ser uma maçona. E eu quero que vocês observem a diferença. Então, ó, vamos lá. Então, eu vou colocar aqui em cima, né? Mesma posição. E vou aqui soltar. Esse lado direito tem uma massinha maior, logo, desequilíbrio. Logo, movimento. Mas vejam, tem algo de diferente nesse movimento em relação ao movimento que a gente viu com as massinhas menores. E o que é essa diferença? É a velocidade. Então, notem, a velocidade nesse sistema com cargas maiores, né, é menor. Então, vejam, com o mesmo estímulo, né, ou seja, com uma mesma carga extra, essa movimentação de cargas mais pesadas ficou mais suave em relação a este movimento, né, com cargas menores, que foi muito mais vigoroso. E por que isso acontece, pessoal? Nós estamos falando aqui do princípio da inércia, né? E o que o princípio da inércia diz? O princípio da inércia diz que um corpo em repouso tende a querer ficar em repouso e um corpo em movimento tende a ficar em movimento. Então vejam bem, né? O meu sistema, ele não quer sair do equilíbrio, ele é forçado a sair do equilíbrio quando eu coloco aqui esse estímulo, essa massa extra. Mas é muito mais difícil para um sistema que tem uma massa maior sair do equilíbrio do que para um sistema que tem uma massa menor sair do equilíbrio. Um exemplo prático disso é você parado no semáforo com o teu carro, né, do lado de um caminhão. Quando abre o verde, né, você aperta lá o seu acelerador e rapidamente você está muito na frente do caminhão ou do ônibus, né? Justamente por quê? Porque o caminhão é muito mais pesado que o teu carro. Então, mesmo com o motor dele sendo potente, né, ele demora mais para conseguir ganhar sua velocidade. E é exatamente o que acontece aqui, né? O mesmo estímulo, só que com massas diferentes, levou a um movimento mais vigoroso ou mais suave, né? Mais vigoroso quando eu tenho massas menores e mais suave quando eu tenho massas maiores. Tudo bem, pessoal? Tá? Em ambos os casos, movimento progressivo acelerado, ok? Tirando, claro, né, quando o nozinho encosta aqui na minha polia, que aí eu tenho a frenagem, isso não acontece porque primeiro chega no chão, quando eu tenho a frenagem, aí nesse momento de frenagem progressivo retardado, ou, né, quando o meu suporte chega aqui no chão, que é novamente, né, frenagem, né, progressivo retardado, tá? Bom, rapidamente só um outro detalhezinho. Então eu vou colocar aqui, ó, de novo, né, uma massinha de cada lado, e agora eu vou gerar, né, um estímulo diferente aqui, tá? Então, ó, equilíbrio, vou gerar um estímulo diferente. Aqui quando eu colocava o meu álcool gel, né, uma massinha extra do álcool gel, essa massinha ela era constante, né, então era um estímulo constante. Então, um movimento progressivo, né, acelerado e só na frenagem, né, um movimento progressivo retardado. E agora, pessoal, eu vou fazer o estímulo com o meu dedo, só que eu vou fazer um estímulo descontínuo, ou seja, eu só vou dar um toquinho aqui, ó. Ok? Foi demais, né? Vou fazer mais fraquinho, dei um toquinho e ó, parou. Então, de novo,
deu um toquinho, parou, notem, não encostou no chão, tá? Então, um estímulo descontínuo, que tipo de movimento eu tenho, pessoal? Agora eu já tenho um movimento progressivo retardado, né? Nesse início, né, que eu estou colocando energia com o meu dedo, é um movimento acelerado, né? Então, eu estou fazendo essa massinha se movimentar. Ela tá com massa, com velocidade zero, e ó, ela se movimentou porque eu fiz uma forcinha nela. Do momento que eu tiro o meu dedo, né, o que ela tem de energia para usar é a energia que o meu dedinho colocou nela, né? E como é que ela gasta essa energia? Com atrito aqui, ó, na polia. Então, portanto, ela está, né, diminuindo cada vez mais a energia que ela tem até que ela para. Portanto, né, quando eu tenho um estímulo descontínuo, ó, aqui foi demais, tá? Aí eu usei a frenagem do bloquinho encostando no chão, mas eu quero fazer aqui, ó. Ó, não chegou a encostar no chão e teve frenagem, né? Então, novamente, ó, progressivo, acelerado bem no comecinho, quando eu tiro o dedo, progressivo, retardado. Ok? Ficou claro essa parte, pessoal? Então, vamos aqui para a segunda parte do nosso experimento, tá? Então, nesse módulo aqui, a primeira coisa que eu quero que vocês notem tá aqui, uma balança, tá? Uma balança dessas que a gente usa, né, para ver se a nossa mala tá ok, né? Pra gente não ter que pagar extra lá no aeroporto. Então tá aqui, né, uma balancinha digital. E aqui eu tenho então duas polias, né? Essas duas polias são duas polias do tipo fixa. E o que a polia do tipo fixa faz mesmo? Ergonomia, ou seja, ela leva a carga que poderia estar pendurada aqui embaixo, só que não ia ser interessante pra gente, né? Eu preciso desse fio, ó, aqui em cima para eu conseguir fazer a brincadeira aí com vocês. Perfeito? Então, o que essas duas polias aqui, ó, essas duas polias fixas estão fazendo? Trazendo aqui o meu cabo para uma posição mais confortável para realizar o nosso experimento, ok? Então, aqui, balança, tá? Então, basicamente, eu vou pendurar aqui, ó, uma massinha e a balança vai dizer para mim quanto eu tenho de massa, ok? Então, duas polias fixas só estão trazendo aqui, né, a medição para esse ponto, tá? Então, eu vou colocar aqui nesse ponto nossa primeira polia móvel. Então, ó, fiz essa associação, tá? E o que eu tenho agora? Eu tenho agora que se eu colocar aqui uma carga, ó, vou colocar uma carga bem pesadinha. Então, se eu colocar aqui uma carga, né? O que está acontecendo com o meu sistema? Então, essa massa que está aqui embaixo, né, sofrendo o efeito da gravidade, peso para baixo. Esse peso para baixo vai encontrar aqui, ó, dois bracinhos para cima, né? Um bracinho que está aqui, ó, preso na própria estrutura, ou seja, está sendo suportado pela própria estrutura, e o outro bracinho que está de fato chegando aqui na minha medição. Portanto, se eu tenho aqui, ó, ângulo 90 graus, né, um peso para baixo, metadinha vai para este lado, metadinha do peso vai para este lado, metadinha do peso vai para este lado. E se somente esse lado está chegando aqui na minha medição, na minha balança, logo o que a minha balança está enxergando é metade da massa. Perfeito? E é isso que eu quero ver aí com vocês, tá? Então eu vou ligar aqui, ó, a nossa balancinha. É bem rápida a balancinha, então vou deixar aqui, eu vou tarar a balança, tá? Vou colocar rapidamente as massas aqui. Tá lá, pessoal, 205 gramas ou 0,205 quilos, ok? Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui, ó, a minha massinha, então, nós já falamos 0,205. Depois eu vou passar esses dados para vocês todos numa tabela, tá? Né? O professor que é o seu professor de física vai passar esses dados para vocês, justamente porque eu sei que é difícil fazer a leitura aqui, ok? Mas, independente disso, a gente já vai começar a discussão, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar aqui, ó,
uma segunda polia do tipo móvel, né? E vou fazer a mesma medição. E o que aconteceu aqui? Polia do tipo móvel, né? Eu tenho aqui uma carga para baixo, 2 bracinhos. Esse bracinho, quem está suportando é a estrutura. E esse bracinho é o que está indo para a frente de medição. Beleza? Só que ele chegou aqui, ó. O que essa polia fez? Pegou metadezinha desse bracinho, né? E mandou para esse lado. Que também significa que é a estrutura que está suportando. Portanto, essa metadinha que chegou nessa polia, né, foi quebrada de novo na metade e só metade que foi para o bracinho aqui na frente de medição. Então, o que eu tenho? Primeira polia quebrou em 2, a segunda polia móvel aqui quebrou em 4. E que eu vou fazer aqui, né, os 205 gramas, quando eu colocar a minha carga, eu espero aí por volta de 100 gramas. Com isso, vocês já conseguem notar qual que é a principal utilização, né, a principal vantagem desse tipo de polia móvel, que é dividir sempre a carga pela metade, né, o peso pela metade ou a massa pela metade. Então, vamos ver se é isso mesmo que acontece. Então, vou ligar aqui a minha balancinha. Parada, né? Tá lá, ó, 0,095, ou seja, 95 gramas. A gente estava esperando aí por volta de, né, tinha dado 205, por volta de 100 gramas, né? Deu 95 gramas. O que a gente observou aí? Um pequeno erro experimental. É normal isso? É normal. E por mais que você faça o experimento super bem feito, sempre ele vai vir acompanhado de um erro experimental. Mas vejam bem, 5 gramas em 100 gramas, é significativo esse erro, né, essa diferença? Não, é uma diferença super aceitável, tá? Bom, então o que eu vou colocar aqui de novo agora, pessoal? Uma nova polia, né? Uma nova polia do tipo móvel, né? Então aqui, se eu tinha 200, aqui eu caí para 100, então aqui eu espero que eu tenha 50, né? Então vamos ver aqui se é isso que acontece. Então vou ligar a minha balança, vou tarar, né? Ela já está ligada, não desligou. Vou tarar e colocar aqui rapidamente. Olha lá, ó, 55 gramas. Estávamos esperando aí por volta de 50 gramas. 55 gramas, ok? Mega ok, né? Então, saímos de 200, fomos para 100 e agora para 50. O usuário aqui, ó, o usuário que está puxando essa carga, né? A minha balancinha está feliz? Está mega feliz, porque ele está levantando uma carga. Aqui, ó, se deu 200 com uma polia móvel, né? Imaginamos então que a massa, né, inteira desse conjunto é mais ou menos aí 400 gramas. Ou seja, esse cara, ao invés de levantar 400 gramas, ele está levantando 50 gramas. Ficou mais fácil para ele? Ficou muito mais fácil para ele. Ele está super feliz, né? Então, para finalizar aqui, pessoal, a parte 2, né, da experiência, vou colocar aqui uma última, né? Uma última polia do tipo móvel. Então, se aqui quebrava em 2, aqui quebra em 4, aqui em 8 e aqui em 16. Então, se aqui tinha 50, aqui, quanto é que vai que a gente espera que leia aqui? Por volta de 25 gramas, né? Então, vou zerar a minha balança e vamos colocar aqui. Olha lá, ó, 35, né? Então vejam, o erro experimental ficou um pouco maior. E tem uma lógica nisso, né? Nós estamos chegando aí no fundo de escala do equipamento. E quanto mais próximo do fundo de escala, né, do limite de operação do equipamento, o erro aumenta. Mas vejam bem, 55 gramas para 35 agora no final. Ou seja, quebramos aí, né, a massa em 16 vezes, né? Saindo de 400 gramas, estamos chegando aí em 30 gramas. Ok, pessoal? Então, essa foi a aulinha de hoje, né? A ideia era mostrar para vocês, né, funcionamento de uma polia
fixa, né, que é a ergonomia, leva então a força de um lado para o outro, né, e saindo do equilíbrio, então um tipo de movimento acelerado, retardado, né, o princípio da inércia, e também falarmos aqui dessa associação de polias, né, que cada polia móvel, né, vai quebrando em dois, né, o esforço do usuário, né, deixando então o sistema muito legal, né, muito mais fácil, muito mais econômico. Se aqui a polia fixa era ergonômica, polia móvel econômica, ok? Só um detalhe técnico, né? Acharam impressionante isso? Nós estamos falando aí de equipamentos, né, que datam de mais de 2000 anos. Ou seja, estamos falando de um equipamento extremamente antigo, né, de um dispositivo extremamente antigo, no entanto, extremamente atual. Porque na engenharia, pessoal, ergonomia ou economia significa dinheiro, ok? Então, é isso, pessoal. Muito obrigada e até a próxima. Tchau!